Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Di, né? Esse é o nosso segundo vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre pra galera que tá começando os estudos. Pra quem vai começar a estudar e tá meio perdido, eu respondi algumas perguntas no Instagram essa semana e aí eu vi que o início é mesmo meio complicado e tal, então eu vou gravar um vídeo sobre isso. Tava olhando o tempo todo pra tela. Não olhe para a tela, olhe para a lente. Não. A primeira coisa que você tem que pensar quando estiver se planejando para estudar é qual área que você vai escolher. Por que é importante a gente pensar nessa área? Porque não adianta você ficar de galho em galho pulando de uma área para outra, porque isso é chance certa de você provavelmente não passar. Uma coisa que você tem que ter em mente é que aquele concurso que você vai fazer, ele pode te levar para morar fora do seu estado, então você tem que ver se você tem disponibilidade de morar fora do estado. Não adianta você sonhar em ser Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal se você não estiver disposto a inicialmente ir para uma área de fronteira. Igual agora, por exemplo, saiu o concurso da PRF, a maioria das vagas são para localidades ruins. Então, você está disposto a sair da sua zona de conforto para ir fazer concurso para essas áreas e aí depois que você fizer, você está disposto a ir? É interessante você conversar com os seus familiares e ver, eu vou tentar concurso para todos os lugares, para todos os estados? Não, eu vou fazer só no meu estado, eu vou fazer só na minha região. Então, é importante você pensar nisso. Outra coisa, a questão da sua formação. Se você tem graduação, se você não tem, se você tem só o ensino médio. Se você vai seguir na área da sua graduação ou se você vai mudar de área. Porque o que acontece? Eu mudei de área, né? Eu sou química e fiz concurso para fiscal que exige qualquer nível superior. Existem concursos que exigem formação em determinadas áreas específicas. Por exemplo, analista judiciário, delegado. Tudo isso você tem que pensar quando você vai começar a escolher uma área para concurso. Porque você tem que focar em uma área para acabar não se perdendo. Procure saber sobre a carreira que você vai escolher. Tem vários vídeos no YouTube sobre o que faz um policial federal, o que faz um fiscal, o que faz um juiz, como que é a carreira. Você tem que pensar que você vai passar de 30 a 40 anos da sua vida fazendo isso. Então, você tem que gostar daquilo que você faz. Se você é uma pessoa que adora trabalho na área externa e tudo, fazer um analista administrativo, no seu caso, é surreal. Você vai ficar o dia inteiro batendo carimbo, carimbando página, né? Fazendo um trabalho mais burocrático. Notadamente, você vai ficar infeliz. Notadamente, não, né? Com certeza. Você vai ficar infeliz. O que você tá me olhando? Então, com certeza, você vai ficar infeliz. Tem que repetir a frase inteira. Então, com certeza, você vai ficar infeliz. Cada vez que eu erro, eu penso naquela tela preto e branco. Você me trollando. Várias áreas são possíveis, né? Então, nós temos a área administrativa, que inclui tanto a área do executivo, algumas áreas do executivo, analista judiciário, analista administrativo, técnico dos tribunais e tal, né? Nós temos a área para quem é da área jurídica, para quem é formado em direito, MP, magistratura, procuradoria, defensoria, área policial, né? A gente tem delegado, agente, perito, área fiscal, que eu tenho, né? Não posso falar melhor área, lógico. Área de controle, que também mora no meu coração. E depois que você escolher uma área, pelo amor de Deus, criatura, fique nessa área. Apareceu o concurso para palhaço de circo. Se palhaço de circo não é a área que você escolheu, você não vai prestar o concurso para palhaço de circo. Ok? Tudo bem? Você escolheu a sua área, passo 1 concluído. Procure por editais anteriores da área que você escolheu. Veja quais as matérias são mais importantes, quais matérias que sempre caem. Se tem uma banca que faz mais concurso para aquela área, por exemplo, se você vai estudar para tribunal, normalmente para tribunal é a FCC, com raras exceções. Então, procure entender um pouco mais sobre o concurso que você vai prestar. Entender mesmo o certame. Tem prova de títulos? Não tem? Isso depende muito do edital, assim, do órgão, né? Não é sempre que exige. Mas entenda um pouco mais da banca, tá?
e do edital, quais são as matérias, se existe alguma matéria que é peso 2 e se existe banca, quais matérias são mais importantes, para você também não começar estudando sem saber, sem rumo, sabe? Pesquisa um pouco mais sobre aquilo que você escolheu. Até mesmo para você ter certeza se você tem afinidade com aquilo ou não. Escolha dos materiais. É muito difícil falar sobre isso, porque os materiais, cada um se adapta de um jeito. Tem pessoas que se adaptam com videoaulas, tem pessoas que se adaptam com PDF, tem pessoas que adoram um determinado professor, enquanto outras detestam, tá? Então, eu vou passar aqui primeiramente umas dicas gerais e aí depois, em um outro vídeo, eu vou falar a respeito mais especificamente para concursos da área fiscal, tá? Então, é legal você procurar em grupos, por exemplo, alguns grupos de estudos sérios no Facebook, não é onde o pessoal fica falando sobre política, religião, universo e tudo mais. Onde o pessoal está mesmo querendo estudar, fala mesmo sobre concurso. Procura lá sobre pessoas que estudam para aquela área, quais são os melhores materiais, se eles indicam. Além de grupos no Facebook, tem também o Fórum Concurseiros, que indicam algumas bibliografias básicas para determinadas áreas, né? Uma coisa que não é interessante você fazer e que muita gente, quando está no início do concurso, faz. Não compra um pacotão de um determinado concurso, de um cursinho só. Ah, você comprou o pacotão para a Receita Federal do cursinho A. Normalmente, o que acontece, aquele cursinho é bom para alguns professores, mas ele não vai ser excelente para todas as matérias. Então, você acaba tendo que gastar tempo e dinheiro 2 vezes. A primeira, porque você vai perder tempo estudando por um material que não é tão bom e depois vai precisar estudar aquilo de novo. E a segunda é que você vai pagar 2 vezes. Então, procura saber primeiro quais são os melhores materiais, ver com quem já estudou, com quem já passou por aquele material, para ver se quais os melhores professores em determinadas áreas, tá? Então, não compre o pacotão. Outra coisa, livro acadêmico é muito diferente de livro para concurso. Livro acadêmico, o cara tem uma pegada mais filosófica, sabe? Tem um gato passando ali atrás. Tem uma pegada mais filosófica e tudo. E não é esse livro que você vai usar para a área fiscal ou para qualquer outra área. Você tem que ter um material direcionado para concurso. Seja apostila em PDF, seja videoaula, seja livro direcionado para concurso. Outra coisa que fuja, assim, sai correndo. Apostila de banca de jornal. Primeiro, essas apostilas muitas vezes vêm desatualizadas. Muitas vezes a pessoa só faz aquilo para ganhar dinheiro. Então, corre, tá? Não fica olhando aquilo não, porque não é legal. E você vai acabar gastando tempo e dinheiro. Tudo bem que as apostilas costumam ser mais baratinhas, mas você vai gastar tempo e dinheiro desnecessariamente, tá? Então, procura saber primeiro como que a bibliografia, o que o pessoal que está estudando há mais tempo indica, beleza? Uma coisa que eu fazia muito e que eu não desejo a vocês, porque eu pastei muito até entender que isso não era legal. Eu começava a estudar por um material B. Ia caminhando naquele material e tudo. Quando eu chegava mais ou menos no meio do material, vinha alguém e me falava que o material C era melhor. Aí eu pegava, largava o material B pra lá e começava do início do material C. Aí na hora que eu tava lá, já tinha lido uns 60%, 70% do material C, vinha outra pessoa e me falava que o material D era melhor. Eu largava o material C, ia lá e começava no material D. Do início. O que acontecia? Eu ficava tinindo nas matérias iniciais e não entendia nada ou entendia muito pouco das matérias finais, porque eu nunca terminava um curso inteiro. Então, se você está estudando pelo seu material, você escolheu um determinado material, está estudando por ele, você se adequou a ele, tá tudo certo, beleza, continua por ele. Mesmo que outra pessoa te sugira outro material. Continua com o que você tá. Ou, se você resolver experimentar outro material, continue de onde você estava. Não volta lá no início, não. Tem algumas matérias que você tem que dar uma passada de olho em tudo para as coisas iniciais começarem a fazer sentido. Então, quando você sempre volta no início, acaba que você fica muito bom no início e
arranhando no final, entendeu? Então, isso não é muito legal, não é interessante. Outra coisa, concurso é um projeto de longo prazo. Eu demorei 2 anos e 9 meses para ter resultados, assim. Você não pode começar a estudar hoje e amanhã já querer passar. Você não pode começar a estudar hoje e querer fazer o edital que já está aberto. Com raríssimas exceções, algumas pessoas são gênios, pontos fora da curva, e conseguem fazer isso. Não é o meu caso, e eu acho que não é o caso da maioria das pessoas que estão aqui assistindo o vídeo. Tenha em mente que você vai gastar um tempo. Os conteúdos demoram para amadurecer. Como eu falei, eu vi contabilidade 4 vezes todo, assim, em exercícios, em videoaula, em PDFs. Então, as matérias demoram a amadurecer na sua cabeça. As coisas demoram a você conseguir linkar, entendeu? Então, não fique triste que você, sei lá, começou a estudar há 6 meses, fez um concurso e teve uma nota baixa. Não é assim. Concurso é um projeto de longo prazo. A gente estuda sem estar autorizado, sem ter perspectiva de edital, a gente escolhe uma área e estuda, e só vai parar quando passar. É isso, tá bem? Então, tenham em mente que vocês vão ficar um longo período estudando. Do pessoal que passou para Goiás e que teve bons resultados em Santa Catarina, em outros concursos, pelo que eu já vi, as pessoas estão estudando há pelo menos 1 ano. Sabe? A maioria das pessoas. Muito menos que isso é difícil, tá bom? Então, tenha em mente que é um projeto de longo prazo. Um penúltimo assunto, penúltimo tópico assim que eu queria falar, que também é bem controverso, é sobre livro de como estudar para concurso. Aqueles livros que ensinam técnicas de estudo, leitura dinâmica, essas coisas. Tem gente que leu e adorou, tem gente que não leu e acha que aquilo não faz diferença. Eu não tô nenhum nem outro. Vou explicar. O que aconteceu? Eu achava que era melhor eu ir direto estudar. Porque eu sempre fui muito estudiosa, então eu sabia mais ou menos o que dava certo pra mim e o que não dava. Para não falar que eu não li nada, eu dei uma passada de olho naquele livro do William Douglas, né? Como estudar para concurso, como passar em concursos. E também li o depoimento do Alexandre Meirelles para a área fiscal. Foram os dois, assim, mas mesmo assim eu não li. Eu dei uma passada de olho para ver o que eles faziam de diferente de mim e continuei estudando. Eu não tenho realmente uma opinião muito formada sobre isso, porque eu não fiz. Entendeu? Tem pessoas que falam que é muito útil, que você otimiza muitos estudos e tal, e tem pessoas que falam que não faz diferença. Então, eu acho que tem que ser avaliado caso a caso. Se você está inseguro, se o seu método está sendo útil, se não, se você usa a melhor forma ou não, tem muitos vídeos rápidos no YouTube que você pode dar uma olhada. Um que eu vi no início, quando eu estava começando a estudar, eu estudei o primeiro ano sozinha, né? Então, eu olhei uns vídeos sobre ciclos de estudo, né? Porque eu queria aprender a montar o meu ciclo e tal. Eu não fazia resumo, mas eu queria aprender a montar o meu ciclo de forma que ele ficasse otimizado. Então, isso eu olhei no início, antes de começar a estudar. Dá uma pesquisada sobre, hoje tem uma infinidade de vídeos sobre isso, vê o que mais se adequa a você e tudo. Você não precisa pegar um livro, sei lá, de 300 páginas para ler, entendeu? Dá uma olhada, vê o que as pessoas usam mais, é só aquela técnica e vê se ela se adequa a você, beleza? Última dica, exercícios, exercícios e muitos exercícios. Você não vai defender uma tese de doutorado lá na hora da prova. Você não precisa convencer a banca de que você pesquisou uma coisa inimaginável e que tal autor falou isso e que outro autor falou aquilo. Não é isso, você só precisa marcar o X no lugar certo. Então, lógico assim, que tem concurso que exige prova oral e tal, mas inicialmente, para você chegar nessa prova oral também, você precisa marcar o X no lugar certo. Aquele ponto que eu falei, material voltado para concurso e exercício, mais exercícios. Se você ainda não tem uma banca definida, pegue as principais, CESP, FCC e FGV. ESAF, graças a Deus, morreu, né? Pegue essas 3. Se o seu concurso é daqueles que já tem uma banca definida, então foque nos exercícios da banca. Faça os exercícios daquela banca, para você pegar o jeito de como que aquela banca cobra. É mais literalidade? Cai uma parte assim que você tem que pensar, cai mais interpretação.
Então você tem que pegar o jeito da banca, né? Isso depois que a banca está definida. Enquanto não está definida, pegue as principais para você treinar. Precisa fazer muito exercício? Precisa, tá? Isso, na hora da prova você vai fazer exercício. Então, você tem que fazer exercício antes, tá? E eu falei que aquele era o último, mas não era, tem mais um. Sobre as revisões. É um assunto também que tira o sono do concurseiro. Fazer revisão. Será que eu estou revisando a quantidade correta? Será que eu não vou esquecer? Será que vai chegar na hora da prova e eu vou lembrar de tudo isso que eu estudei? É importante sim fazer revisões. No início, quando eu comecei a estudar, eu usava aquele ciclo do esquecimento, né? Aquele método do ciclo do esquecimento. Quem não conhece, dá uma pesquisadinha no YouTube ou no Google, sei lá. Você faz revisões nos prazos de 24 horas após você ter estudado, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Eu organizava isso com um aplicativo, chama Partiu Revisar ou Partiu Revisão, na época. E para quando a gente está começando, isso é muito útil. Por quê? Você tem poucas matérias, poucos conteúdos, então funciona bem, flui bem. Mas quando você vai agregando coisas, vai aprendendo, vai evoluindo nos estudos, aumentando o número de matérias e aumentando o número de conteúdo que você já estudou, esse método não é eficiente. Por quê? Você sente que você está patinando, que você não está evoluindo, porque você só faz revisão. Tinha dias que eu tinha, sei lá, 15 revisões para fazer. Então, eu ia ficar o dia inteiro revisando, entendeu? Então, você sente que você não está aprendendo conteúdo novo. Então, depois de um tempo, é melhor você partir para outro método. Qual outro método? Aí é muito complicado, porque as pessoas divergem muito. Tem gente que revisa fazendo exercício, tem gente que revisa lendo Memorex, tem gente que revisa com mapa mental, com o que grifou, e a periodicidade também varia muito. Eu utilizava o que a ALS indicava, que eram algumas revisões esporádicas, e deu certo para mim. Fazia exercícios esporádicos, quando vinha as revisões, eu fazia exercício. No final do dia, assim, se estava com tempo sobrando, ia fazer exercícios de algum tópico que eu precisava revisar. Mas é importante fazer revisão, isso é inegável. E é isso. Acho que acabou. Essas eram as dicas iniciais que eu queria passar para vocês. Então a gente ainda está aprendendo e apanhando. Então, se foi útil para você, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, para a gente ver também como que está sendo. Se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos, podem colocar aqui também. E é isso. Qualquer coisa vocês me encontram ou aqui no YouTube ou lá no Instagram. Clube, tchau, tchau! Não é clube, não, é cruz. Cruz, tchau, não Só que eu vou colocar aí. Como é que pausa? Também vai sair. Quê? Hã? Essa parte você pode colocar. Deixa eu aumentar grande. Beleza. Você vai bater palma 3 vezes e pode começar a falar. Mais alto. Isso. Tá ótimo. Ei, gente. Na calma. De novo. Não. Bate palma.